Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu o quê? Cheio que foram os vasos, disse aos seus filhos: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhes disse: Não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Glórias a Amém, Deus. irmãos? Pode tomar os seus assentos. Esse capítulo de número 4 de 2 Reis é um capítulo muito conhecido de todos nós. Aqui nos conta uma história magnífica de uma mulher que estava passando por uma extrema necessidade, que estava passando por um problema que naquele momento ninguém poderia resolver. A história lida aqui nesta noite, narrada aqui nesses poucos versículos, 7 versículos que lemos aqui, narra a história dessa mulher que ficou viúva. E não basta só ficar viúva, que já era um problema muito grande, porque ser viúva naquela época era praticamente estar desamparada, era perder a proteção, era perder o alicerce, era perder a segurança, era perder o cuidado, o zelo, o carinho, a parceria. Porque uma pessoa que convive sabe o quanto é importante uma parceria. E quando o marido dela morre, a parceria dela se vai. Mesmo que ela tivesse 2 filhos, como é relatado aqui, eles não eram parte da coluna ou parte do seu sustentamento quanto era o marido. Então ele era algo particular e muito importante para ela. Na verdade, aquele homem para ela seria a sua sobrevivência. Porque não só o afeto, o carinho, o amor, o companheirismo, a união que ela estava perdendo, mas também ela estava perdendo o seu sustento. Ela estava perdendo a sua base financeira. E não só perdendo tudo isso que foi relatado aqui, o seu marido vai partir sem antes liquidar uma dívida. Eu
ver dentro desse capítulo, dentro dessa história, que esse homem não era caloteiro. Então eu já vou deixar claro aqui. Ele tinha uma dívida que não era pequena, era grande, mas que com certeza esse homem estava se esforçando para liquidar essa dívida, porque o testemunho que a sua mulher dá dele demonstra que tipo de homem ele era. Primeiro, ele é um servo do Senhor, temente a Deus. Então era um homem de princípios, de caráter, de fidelidade. Porque quem teme a Deus, quem é servo de Deus, a primeira coisa que ele se preocupa é com o seu nome. E se ele se preocupa com o seu nome, com o seu testemunho, então certamente ele estava pagando esta dívida. Mas a história nos relata que ele vem falecer. E com seu falecimento, a dívida ficou. E essa dívida que ele fez, agora a sua mulher ficou responsável por ela. E todo mundo sabe que quando um devedor, ele sabe que o falecido partiu, a primeira preocupação dele é ir atrás para receber a dívida com medo de perder o seu dinheiro. E com essa mulher não foi diferente. A Bíblia vai dizer que assim que ele falece, os credores se reúnem e vai de encontro a ela. E quando eles chegam na casa dela e batem na porta, ela, em vez de se esconder, por já saber das dívidas que ficaram, e com certeza não era ninguém ali para dar amparo, porque nós conhecemos muito bem como que funciona quando nós perdemos tudo e não temos nada. Porque quando nós temos riqueza, quando nós temos muita saúde, para estar ajudando, para estar dando a mão, para estarmos compartilhando coisas, quando nós temos muito dinheiro na conta, quando todos sabem que a nossa vida material é uma vida material abençoada, nós somos rodeados de pessoas, de amigos, pessoas que nos visitam, que nos ligam, que nos procuram. Mas nós sabemos que quando nós não temos nada, quando nós estamos no fundo do poço, quando não temos dinheiro, quando não temos saúde, quando nós não temos nada para oferecer, todo mundo foge, ninguém visita, ninguém liga. Então com certeza não foi nenhum amigo aqui dando um amparo, não foi nenhuma amiga aqui dizendo: estou contigo no que precisar. Eu sei que você ficou desamparada, eu sei que você não tem ninguém agora, eu sei que a sua dificuldade agora dobrou, mas eu estou aqui para estender as minhas mãos. Não foi isso que aconteceu. Meu Deus. Quem bateu na porta foi justamente quem ela não queria que batesse, que foi os credores. E quando ele bateu na porta para cobrar, ela abre a porta para receber. Por quê? Porque ela não tinha nada a temer. Porque não só o seu marido era servo do Senhor, mas ela também era serva do Senhor. E servos do Senhor não precisam se esconder. Homens e mulheres de Deus não precisam fugir. Porque nós não temos nada a temer. O que nós temos é o poder de Deus manifestado em nós, que gera vida, que gera brilho por onde nós passamos. E se nós temos testemunho de vida, a Bíblia
diz que aonde nós passarmos, a nossa luz brilhará e todos verão o brilho da luz de Cristo em nós. Porque não pode esconder uma luz no meio de uma escuridão. Aquela mulher abre as portas porque ela não tem o que temer e recebe os homens. E eles chegam para ela e falam: nós somos os credores e viemos cobrar a dívida do seu marido. Ela vai responder o óbvio: não tenho dinheiro, não tenho como pagar essa dívida. Então os homens vão falar: mas peraí, se você não tem como pagar a dívida, vamos negociar. Porque ninguém quer ficar no prejuízo. Vamos negociar. Vamos fazer o seguinte: vou dar um prazo para você pagar essa dívida. Não sei quantos dias, aqui não está relatando. Mas dá para entender isso lendo o texto. Tanto tempo nós vamos voltar. Se você não tiver como pagar a dívida, então nós vamos levar como o costume, como a lei determina, nós vamos levar os teus filhos para trabalhar para nós até que a dívida seja liquidada. A Bíblia não nos diz como ela recebeu, mas a Bíblia nos diz que ela recebeu. E eles foram embora, mas não levaram os filhos, por isso eles deram tempo para ela. Nisso que eles foram embora, agora chegou um momento. Qual é o momento? O momento do desespero, o momento de se trancar dentro de casa, o momento de entrar em depressão. Porque quando as coisas começam a fugir do nosso controle, quando tudo começa a dar errado para nós, quando o problema, a luta, a tribulação, ela chega sem avisar, sem bater na porta, nos pega de surpresa e vai atropelando tudo na nossa frente, a única coisa que resta para nós é nos escondermos, ficarmos com medo, fugir, nos lamentar, chorar, desesperar, ficar trancado talvez em um canto de um quarto escuro, porque temos medo de enfrentar as lutas e as dificuldades, temos medo de confiar verdadeiramente em um Deus que pode nos socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus. Aquela mulher estava passando por uma situação terrível, o marido morreu, acabou a base dela, está desamparada, está sozinha. Agora a única coisa que restava eram os dois filhos, também vai ser levado. Essa mulher não tinha mais nada a não ser pensar em uma depressão, pensar em um suicídio, pensar dar fim na sua vida, acabar com tudo, porque até então a vida dela acabou ali naquele momento. Mas a Bíblia vai me dizer algo fantástico, que em vez dela se trancar em um quarto, em vez dela pensar em um suicídio, em vez dela pensar em jogar tudo para cima por causa do seu problema, da sua luta, da sua tribulação, do seu momento difícil que ela está passando, ela não se tranca. A Bíblia me diz que em vez dela entrar para dentro de casa, ela vai fazer diferente, ela vai sair para fora de casa. Em vez dela se esconder debaixo de uma cama, em vez dela chorar e se alimentar, ela vai à procura de alguma coisa que poderia trazer solução para o seu problema. Em vez dela se lamentar, em vez dela chamar os vizinhos, em vez dela gritar pelo meio da rua, não, ela vai fazer diferente. Ela vai pensar: é melhor eu ir atrás de quem pode resolver a minha situação. Aleluias. Glória a Deus. O que Deus quer falar conosco nesta noite, meus queridos, é simples. Não importa a situação que nós estamos passando, se verdadeiramente nós somos servos fiéis ao Senhor, nós não precisamos nos trancar em um quarto, nós
Aleluia, Jesus. essa mulher sai para fora. E a Bíblia vai nos dizer que ela sai da cidade e vai atrás de quem pode resolver o seu problema. Ela vai atrás de um homem. E naquela época, mulher nenhuma ia atrás de homem. Porque até hoje já é difícil, em uma dificuldade tremenda, uma mulher pegar o telefone e pedir um homem uma ajuda. Principalmente uma mulher que está viúva. Mulher nenhuma liga para qualquer um. Porque nós sabemos que quando nós queremos desabafar, nós já conhecemos isso. Temos apenas a irmã Marilda, mas talvez quem estiver assistindo depois vai entender o que eu estou falando. A maioria das mulheres, quando está com problema, é mais fácil ela ligar para uma amiga para pedir ajuda. É muito mais fácil ela procurar uma vizinha para pedir ajuda e não um vizinho. Mas aquela mulher, ela vai ser determinada a ir atrás de um homem. Por quê? Porque este homem que ela está indo procurar não é qualquer homem. Esse homem que ela está indo procurar é um homem cuja Bíblia nos diz que era um santo homem de Deus. Então ela sabe com quem ela vai falar. Escute isso. Ela poderia ter lamentado o problema dela com qualquer um. Talvez o mais perto. Talvez hoje em dia nós procuramos ajuda em tudo quanto é lugar. Porque quando nós chegamos a um estado de desespero, dá uma vontade de procurar um socorro. E nesse momento de desespero, nós começamos a ligar para todo mundo. As pessoas compartilham na rede social para ver se alguém, ou alguma alma bondosa ou carecida, possa entrar com ajuda e lança os seus problemas na rede social e joga, descarrega todo o seu problema lá, achando que vai arrumar uma solução e está resolvendo. Não, está arrumando um problema maior ainda. Liga para a pessoa errada, conversa com a pessoa errada. E quando nós estamos passando por um problema de situação difícil, nós não temos que sair contando para qualquer um. Não, meu querido, ninguém precisa compartilhar da sua dor e nem ter pena de você. O que nós temos que tomar é uma decisão de quem nós vamos contar e aonde nós vamos procurar ajuda. Meu Deus. Esta mulher identificou: eu não posso contar o meu problema para qualquer um. Não é qualquer um que vai resolver o meu problema. Não é qualquer um que pode trazer a solução que eu preciso. Não é qualquer um que pode me estender a mão nesse momento, porque a minha situação é uma situação que somente uma pessoa que tem poder pode resolver meu problema. E ela foi na fonte, ela foi no lugar certo. Ela vai procurar ajuda a um santo homem de Deus. Aleluia, Jesus. E quando ela chega diante de Eliseu, sucessor de Elias, agora ela chega diante dele e ela vai contar o seu relato para ele. E é muito interessante que quando ela chega diante dele, ela vai declarar o seu problema. E ela vai dizer: meu marido, teu servo. Então ela já estava mostrando para ele não é qualquer um. Ele é o teu servo. E ela vai dizer para ele: morreu. E olha que coisa linda. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele não é um desconhecido. Isso me chamou a atenção. Eu comecei a vasculhar. Passei boa parte de um tempo revirando, peregrinando para tudo quanto é lugar que eu poderia procurar para saber quem é esse homem. E o mais provável que eu achei foi que esse homem que era marido dessa mulher, era um homem chamado
Obadias. Obadias que era servo do rei Acabe. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque 2 versículos aqui se encaixam perfeitamente. E eu quero convidar você então comigo lá em 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 12. Reis, capítulo de número 18, versículo de número 12. Todos encontrou? Amém. Olha o que diz esse versículo. Eu vou ler todo o versículo, mas nós vamos aqui estar detalhando a parte principal. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matarias. Até aqui ele está dizendo a eles, agora a Elias, que pediu ele para ir levar a notícia para o rei Acabe, e com medo de chegar lá e levar a notícia de Elias, que estava sendo procurado, temia a sua vida, e dizendo para Elias: você pode muito bem sair daqui e aparecer lá, do que eu ir lá e ele me matar. Mas o que me chama a atenção é o último versículo, a parte C desse versículo, finalzinho, diz assim: ó, porém eu, teu, você pode dizer comigo? Teu, Certo. temo ao Senhor. desde a minha mocidade. Escute isso. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor. Vamos voltar agora lá no versículo que nós estávamos lendo, de 2 Reis, capítulo 2, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, e no versículo 1, ela vai dizer: meu marido, teu servo, que temia ao Senhor. Olha para você ver. Meu marido, teu servo, que temia ao Senhor. Lendo a história de Obadias, incrivelmente demonstra que quando ele chega diante de Elias e vai relatar algo fantástico, dizer: Elias, depois que aconteceu todo aquele problema com Jezabel, que ela perseguiu o povo todo para matar os profetas do Senhor, Obadias, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar 100 profetas, repartir 50-50 e vai esconder em uma caverna, cada um deles em uma caverna diferente, e eu vou cuidar e tratar deles com água e pão todos os dias. Esse homem, durante o tempo da perseguição de Jezabel, ele cuidou de 100 pessoas, dando pão e água. O que ele vai fazer? Ele não tinha condição de cuidar de todas essas pessoas. Então ele gastou todos os seus bens, gastou todo o seu dinheiro, e ainda adquiriu dívida para poder bancar tudo isso. Flávio José, ele relata melhor o assunto, usando Tamuz, que naquela época relatava a história, e ali contava melhor que esse homem gastou tudo que tinha investido no reino de Deus, para que aqueles 100 profetas não fossem mortos. E o tempo passou. Os profetas foram libertos depois da morte de Jezabel. Depois que tudo isso passa, aquele homem agora vai ficar com uma dívida muito grande. E com
dívida adquirida, ele acaba falecendo e a dívida ficando. Então agora eu começo a entender melhor o texto. Sabe por quê? Porque agora essa mulher vai chegar falando dele. E vai falar: o meu marido, o teu servo, ele morreu. E ó, você conhece, sabe o que ele fez. Você conhece o testemunho dele. Você conhece a vida dele. E em outras palavras, por que não dizer: você sabe da dívida que ele deixou? Porque nós vemos aqui que Eliseu agora, o sucessor de Elias, sabendo do que aconteceu, ele não vai medir esforços nenhum para ajudar essa mulher. E ele vai dizer para ela: pois bem, eu conheço a história desse homem. E é isso que é fantástico. Quando a nossa história não precisa ser contada por nós. Quando a nossa história e o nosso testemunho, ele é muito bem contado para aqueles outros que nos enxergam e que veem o nosso testemunho. Porque a história desse homem levou que o homem de Deus não recitasse, ou não lamentasse, ou não colocava obstáculo para ajudar. Imediatamente ele vai olhar para aquela mulher e falar: pois bem, conte para mim o que você tem, para mim ver o que eu posso fazer. E ela vai dizer para ele: eu não tenho nada. Diga comigo: nada. 1, 2, 3, nada. Vamos lá? 1, 2, 3, nada. Eu vou dizer e você repete. Diga para mim o que você tem. Nada. Diga para mim, igreja, o que você tem. Nada. Ela não tem nada. Aí ela vai lembrar que tinha um restinho de azeite. E ela vai dizer: peraí, não tenho nada, mas eu tenho alguma coisa. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você chegou aqui com um problema muito grande. Não sei se é financeiro, não sei se é conjugal, não sei se é na área da saúde. Você está com um problema. E eu pergunto para você nesta noite: o que você tem? Talvez você vai olhar para mim e vai dizer: pastor, eu não tenho nada. Mas você tem alguma coisa. Sabe por quê? Porque você está vivo. E você tem o mais importante para resolver o seu problema, que resolveu o problema dessa mulher. Você tem aquilo que nós aprendemos aqui no domingo passado. Você tem fé. Fé. E fé é o suficiente para remover uma montanha. Fé é algo suficiente para poder curar uma enfermidade, mesmo que essa enfermidade esteja desenganada pelos médicos. Fé é suficiente para resolver um problema financeiro que todo mundo olha e fala: não tem como liquidar. Com a fé tem como liquidar. Fé é algo que faz família destruída se reconciliar. Fé é que faz uma mulher que não pode gerar filhos fazer gerar filhos novamente. Fé é algo fantástico. E o que essa mulher vai ter é apenas um pouquinho, um pingado de alguma coisa. E se você tiver pelo menos um pouquinho de alguma coisa nesta noite, eu tenho certeza que Deus pode pegar esse pouquinho que você tem e fazer dele grande. Essa mulher vai dizer: eu tenho um pouco de azeite. E ele vai dar uma ordem para essa mulher. E se você for inteligente nesta noite, você vai entender o que eu estou falando. Essa mulher tinha alguma coisa. E através dessa alguma coisa, ela vai obedecer à ordem de um servo de Deus. Você tem alguma coisa nesta noite. E eu tenho certeza que você tem. E essa alguma coisa que você tem, começando pela sua fé, começando porque você está vivo aqui nesta noite, começando porque você está de pé aqui nesta noite, eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, que a tua história vai mudar. Eu quero profetizar na tua vida que o teu milagre vai chegar. Eu quero profetizar na tua vida como homem de Deus aqui nesta noite, que Deus está entrando com milagre hoje. Aleluia. Glória a Deus.
Não, meu querido. Nessa época, ser profeta era teu ofício. Nessa época, ser profeta é igual ser pastor. Você tinha que se formar para ser profeta. Não era profeta em qualquer lugar, não. O profeta aqui tinha que ser formado. Elias era chefe de profeta. Eliseu era sucessor-chefe de profeta. Eles eram mestres, professores de profeta. Tinha que ter aula para ser profeta. Por isso ela está indo atrás dele, porque não era qualquer um. Além de ser um santo homem de Deus, ainda era um professor, era um chefe, era uma pessoa de posição. Não era qualquer profeta. Por isso os detalhes são magníficos, porque ele vai dizer para ela, vai lá, pega vasos vazios. Todo detalhe faz a diferença. Vazios. E pega o máximo que puder. Agora entrou algo aqui que me chamou a atenção. Imagina comigo. Vem comigo. Se essa mulher fosse uma mulher barraqueira, se essa mulher fosse uma mulher fofoqueira, desculpe, irmã Marilda e a Sara, a única mulher aqui nessa noite. Queria que essa igreja cheie de mulher nessa noite. Vocês não ficam sozinhos aqui. Mas vai vendo aí. Isso serve de lição para vocês e para nós também. Imagina se essa mulher era uma mulher de problema, de confusão com o marido dentro de casa e toda a vizinhança já sabia. Uma mulher que dava mau testemunho. Porque agora a Bíblia vai mostrar que ela precisava de quem? Dos vizinhos. Só que essa mulher era uma mulher que também era temente a Deus e serva do Senhor, como o marido dela era. Porque a Bíblia vai me dizer que esses meninos começaram a trazer vaso, irmãos. E os vizinhos foram liberando vaso. E os vizinhos foram dando. E os vizinhos foram ajudando. E esses meninos já estavam quase com o último fôlego de tanto carregar vaso. Os vasinhos daquela época não era qualquer vaso. Era vasos de barros. Não era esse negócio de racuen que hoje nós carrega aqui até com a pontinha do dedo. Naquela época não existia plástico para ser carregado. Naquela época era puro barro, imagina. E os meninos tinham que levar o vaso que tinha. E sabe qual os vasos? Penso eu agora, vem comigo e tenta entender comigo. Os vasos que geralmente estavam vazios eram os maiores. Eram os maiores. Porque era um tempo de crise. Pobre não tinha dinheiro para encher vaso não, meu filho. Pobre tinha dinheiro só para ter vaso. Mas cheio não. E esses meninos começam e traz vaso. E agora essa mulher entra para dentro da casa dela, fecha a porta e começa. Enche o primeiro. Enche o segundo. Enche o terceiro. E essa mulher vai enchendo. E o poder de Deus começa a ser manifestado. Em nome de Jesus, eu começo a ver a bênção de Deus sobre a tua vida, conforme esse azeite vai descendo naquele vaso. Eu não sei se você consegue vir no sobrenatural e ter uma visão espiritual junto comigo. Porque nós estamos aqui nesta noite, eu quero dizer para você isso. Nós estamos em um culto espiritual. E um culto espiritual eu não posso olhar com os meus olhos carnais. Eu não posso olhar com essa visão que eu estou olhando para você nesta noite, não. Eu tenho que colocar minha fé em ação nesta noite. Eu convido a você a colocar a tua fé em ação junto comigo. Começa a ver esse azeite sendo derramado na tua vida nesta noite. Começa a ver esse azeite sendo derramado nas suas finanças nesta noite. Começa a ver esse azeite sendo derramado no teu casamento nesta noite. Começa a ver esse azeite sendo derramado na tua saúde nesta noite, na tua enfermidade, na enfermidade da tua família. Começa a ver esse azeite sendo derramado na porta que estava fechada e que está começando a ser aberta nesta noite. Começa a ver esse azeite sendo derramado na tua vida interior. Começa a ver esse azeite sendo derramado na tua casa nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu começo a ver esse azeite sendo derramado. Essa mulher começa a derramar e o poder de Deus começa a ser manifestado. Olha aí o poder de Deus começando a ser manifestado na tua vida nesta noite. Olha aí o poder de Deus sendo manifestado no teu coração nesta noite, devolvendo a tua fé, devolvendo a tua esperança nesta noite, que nada está perdido. Oh, Jesus, aleluia. E ela começa, o poder de Deus é manifestado. E o azeite não para, meu irmão, porque quando Deus chega com milagre, o milagre é extraordinário. E ela vai, é 1, é 2, é 10, é 20, é 30. E ela começou a gostar do negócio e vai derramando para lá. Eu acredito que ela começou a chorar. E é azeite com lágrimas, é azeite com emoção. Quanto mais ela
Eu não sei você, mas eu começo a ver até o semblante dessa mulher dando risada. E vira o azeite no vaso e vira outro azeite ainda olha para o filho e fala, olha aí, e começa. E o poder de Deus, ele é assim, ele é contagiante. Aleluia! Glórias a Deus. Ela estava tão empolgada, que o vaso acaba. E ela não queria que a festa acabasse não. Ela olha para o menino e fala, me traz mais aí, eu quero mais, me traz mais aí. Sentiu o gostinho do milagre. Talvez é isso que você está precisando nesta noite, sentir o gostinho do milagre. Quanto tempo faz que você não sente o gostinho do milagre? Meu Deus. A correria da nossa vida é tão grande que nós até esquecemos do Deus que nós servimos. Faz tanto tempo que nós não vemos Deus agindo na nossa vida, que nós esquecemos até do poder dele sendo manifestado, até do gostinho da vitória. Essa mulher não. Me dá mais, porque eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Traz mais vaso. Até que o filho vai dizer, mãe, acabou, não acabou? Acabou, mãe. Tem certeza? Vocês foram todos os vizinhos? Fomos. Agora já é falando, não é a menina. Fomos. Acabou, mãe, não tem mais. Na hora que ele fala isso, o azeite acaba. Aí ela olha. Porque na hora que nós estamos empolgados com a manifestação do poder de Deus, que é extraordinária, é lindo, nós chora, nós pula, nós corre. É igual aquela história que eu contei para vocês do aleijado lá que estava do meu lado, naquele showmício no meio da rua, o pregador pregando lá. Todo mundo alegre olhando para aquele pregador, outros, né? Desapercebido. De repente, quando aquele pregador levanta a mão e fala, quem acredita no poder de Deus nesta noite? Aquele homem na cadeira de rodas do meu lado levantou a mão e creu. E quando ele creu, ele falou, então levanta daí, levanta do teu problema, levanta da tua angústia, levanta da tua depressão, levanta da tua dor e anda. Quando ele falou isso, o homem creu, catou a mãozinha na cadeirinha, pôs os pés no chão, levantou e partiu. Quase que o pregador lá no púlpito, no meio daquela multidão toda, fica sozinho. O homem saiu, já todo mundo correndo atrás dele. Eu mesmo fui um, eu queria ver o que aconteceu, mano. O homem está sentado na cadeira de rodas, de repente eu olho, a cadeira está vazia e a multidão correndo atrás do homem. Porque é isso que o milagre faz. O milagre é tão grande na nossa vida quando acontece, que nós até esquecemos do que aconteceu à nossa volta. Aí quando ela cai em si, irmão José, ela olha, mas tem vaso para lá. Casa entupida de vaso. E o menino catou, levou para lá, enfiou para tudo quanto é lado. A casa está amarrotada de vaso. Eu tenho que pensar assim, porque senão o profeta não tinha dito isso para ela. Porque ela vai lá contar para o profeta e vai dizer, aconteceu isso. E dentro do relato que ela conta para o profeta, demonstra que a casa estava saindo vaso até pela janela. A dívida do marido era tão grande que precisava dos 2 filhos. Quantos filhos eu disse? 2 filhos para pagar. Não era dívida pequena. Se fosse pequena, me dá só um, fica com um para te ajudar. Eu quero os 2. Iam trabalhar talvez por toda a vida para pagar a dívida. Porque senão ela não tinha ficado tão desesperada ao ponto de ir atrás do profeta. Ela tinha tentado resolver o problema dela. Então a dívida era enorme. E ela chega e conta. Aconteceu conforme a sua palavra. A casa está cheia de vaso, cheio de azeite. O milagre está na minha casa. O milagre aconteceu na minha casa. E é isso que eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Eu quero profetizar o milagre acontecendo na tua casa, na tua vida, na tua família, no meio da tua parentela. Eu quero profetizar o milagre de Deus na tua casa. Você chegar e olhar e falar assim, o milagre está acontecendo aqui. O milagre está acontecendo na minha vida. O milagre está acontecendo na minha família, porque eu criei e obedeci. Há uma diferença. Creio e obedeci. Você pode muito bem crer no que eu estou falando aqui nesta noite, mas você pode sair daqui para fora e a tua vida continuar a mesma. Não mudar nada. Mas você pode ouvir essa palavra. Você pode tomar posse das palavras proféticas que estão sendo profetizadas nesta noite, pegar ela e falar, daqui para frente a minha vida muda.
para frente eu não aceito derrota. Daqui para frente eu creio no meu milagre. Daqui para frente eu não vou duvidar. Eu vou obedecer conforme a palavra do homem de Deus nesta noite. Não podemos culpar o homem de Deus. Não podemos culpar o dono da palavra, que é Deus, mas a nós mesmos, de não pormos em prática aquilo que Deus falou. Ela por ouvir, ela por obedecer, ela por aceitar e cumprir justamente o que o homem de Deus falou. Agora ela vai contar para ele que tudo que você falou eu fiz. E sabe o que aconteceu? Deu certo. O meu milagre está lá em casa. Aleluia. E o homem de Deus vai dizer para ela assim: então faz o seguinte, pegue o teu milagre, pegue o azeite, vende e paga a tua dívida. Vende e paga a tua dívida. Glórias a Deus. Sabe o que significa? Os teus 2 filhos não vão ser mais escravos. Aleluia, Jesus. Os teus 2 filhos não vão sair mais de casa para pagar a dívida do teu marido. Porque quando nós somos fiel a Deus de verdade, escute isso, quando nós somos fiel a Deus de verdade, Deus toma a nossa dívida e Deus paga ela. Aquele homem se endividou para fazer a vontade de Deus em um ato profético de cuidar daqueles missionários, daqueles profetas para não ser mortos. Você acha que Deus desampararia ele? Ele é o teu servo e tu conhece ele. Você acha que Deus vai virar as costas para quem é fiel a ele? A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz para quem vai ser fiel, principalmente na área financeira, que era o problema desse homem. Esse homem gastou o dinheiro dele e aplicou no reino de Deus. O que a Bíblia vai dizer? Quem faz isso? Fazei prova de mim, e eu abrirei as portas do céu e derramarei sobre a tua vida a prosperidade. Se isso não acontecer, pode falar que eu sou mentiroso. Está escrito, vai lá em Malaquias. É a única parte que Deus fala: se eu não fazer, pode fazer prova de mim. Ele aplicou no reino. Deus jamais desampara aqueles que aplicam no reino. Deus jamais desampara aqueles que são fiéis ao Senhor, porque nós nunca entendemos. Nós só queremos a bênção do Senhor. Nós só queremos o milagre de Deus, restauração da nossa família, a cura para nossas vidas, as nossas dívidas pagas, a nossa casa restaurada, os problemas restaurados, mas nós nunca fazemos aquilo que a Bíblia diz. Porque nós sempre pulamos os versículos, porque Deus, Ele sempre fala conosco: eu tenho bênção para você. Eu tenho prosperidade para a tua vida. Eu estou contigo todos os dias. Eu te livro do mal, eu te livro da morte, eu te livro do perigo. Eu te salvo no momento que você precisa. Eu derramarei sobre ti a prosperidade. Eu derramarei sobre ti a bênção. Os teus celeiros serão fartos, a tua casa será farta. Os teus filhos serão como plantas plantadas no ribeiro, darão frutos no teu tempo. A tua mulher será uma bênção. Eu tenho bênção para todos vocês. É o que eu tenho para você. Jesus. Glória a Deus. Porém, se obedecerem os meus mandamentos, aleluia, se andar na minha presença, aleluia, se obedecer a minha voz, se ouvir as minhas palavras, e se elas estiverem em vós, pedirei o que você precisa. Pede o que você precisa, pede. Se você é fiel a Deus, nós podemos desafiar a palavra do Senhor, porque ela está dizendo: se as minhas palavras estiverem em vós, se você não obedecer a minha palavra, pede o que você precisa e vos será feito. Pede. É a palavra de Deus. Se você é fiel a mim, faça a prova de mim. Eu abrirei as portas do céu e te abençoarei. Ela fez prova. Ela foi lá na barra do profeta e falou: ele é o teu servo, e você conhece, você sabe quem ele é e o que ele fez. E Deus naquele momento lembrou, falou: não, ele é fiel mesmo, pode mandar, pode pegar o pouco que ela tem, vou multiplicar, e ele vai no alvo do que ela precisava. Pega agora, paga a tua conta, liquida o teu problema.
Deus está dizendo nesta noite: há tempo de resolver os nossos problemas. Talvez você chegou aqui nesta noite e fala: mas eu não estou totalmente encaixado nessa palavra, então por que não começa hoje? Então por que não muda a história hoje? Por que não coloca as coisas no lugar hoje? Por que não muda a situação hoje para que a tua casa, a tua vida, a tua família, para que você seja beneficiado com tudo aquilo que Deus tem para o seu povo? Liquida a tua dívida hoje, paga a tua conta. E faz o seguinte: é tanta bênção, é tanto azeite, que vai sobrar. Ele não foi lá ver, mas ele sabia que quando Deus faz completo, vai sobrar. Aleluia. Pega o que sobra e agora administra. Viva você e os teus filhos. Agora não mais os filhos serão escravos, mas vai virar o quê? Empresário. Vão passar a vender azeite. Vão comercializar o azeite. Viva com o que sobrou. Porque é isso que Deus tem para a nossa vida. Deus jamais desampara os seus. Que essa mensagem nesta noite sirva de inspiração para a tua alma. Eu não sei como você chegou aqui. Posso te conhecer apenas por vista, mas não vivo com você e não sei o que você está passando. E principalmente a dor que você sente. Cada um tem a sua. E eu sei que talvez você chegou aqui nesta noite e você nesta semana disse para Deus: Senhor, o que vai ser da minha vida? Senhor, o que eu vou fazer? Tudo acabou. Ei, o que você tem? Ah, Senhor, nada. Procura. Tem alguma coisa em você. Deus quer usar um pouquinho que você tem para fazer coisas grandes na tua vida. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de recomeçar. Nada está perdido desde o momento que nós tomamos uma atitude na nossa vida. Aquela mulher poderia ter jogado a toalha para cima e dizido assim: sabe de uma coisa? A vida acabou aqui. Mas ela não fez isso. Ela sabia que havia alguém que poderia resolver o problema dela. Nesta noite eu estou te apresentando alguém que pode resolver o teu problema. E eu não faço milagre, mas quem eu sirvo faz. E nós temos uma chave, nós temos como acessar, nós temos como chegar até lá. E nesta noite eu te mostrei a chave. Se nós formos fiel a Deus, queridos, se nós fazemos a vontade de Deus de verdade, nós podemos até mesmo cobrar de Deus quando as coisas não funcionarem. Está na hora de nós colocarmos em ação. Está na hora de nós chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou com um problema aqui, eu preciso resolver. Eu sou fiel a Ti. Ajuda-me a resolver o meu problema. Porque às vezes nós ficamos em um ambiente onde nós achamos que nós não somos dignos de chegar até Deus e cobrar do Senhor alguma coisa. Não. Porque senão Jesus, ou a palavra do Senhor, não tinha dito para nós batermos incessantemente sem parar. Bate, bate, bate. Não abriu a porta, continua batendo, não abriu, bate de novo, não abriu, bate de novo, que uma hora a porta abre. A Bíblia nos ensina a nós nos chocar diante dos pés do Senhor, nos humilharmos e dizer: Senhor, eu preciso. Aquela mulher tomou essa atitude. Ela foi no lugar certo. Vamos parar de procurar pessoas erradas. Vamos parar de procurar coisas erradas. E vamos para o foco. Senão nós vamos continuar vivendo uma vida miserável, sem desfrutar do poder de Deus e de tudo que Ele tem. Se nós fazermos a vontade de Deus e tivermos um testemunho como esse homem teve, de aplicar a nossa vida verdadeiramente no reino de Deus, se abrirmos o nosso coração para Deus de verdade e mostrar para Deus que nós servimos Ele, não por coisas, mas servimos Ele por obediência, as portas do céu se abrirão sobre a tua vida. E essa mulher que estava com tudo perdido, agora ela volta para casa, vai pagar as suas dívidas,
Os credores vão chegar lá. Talvez até com a carroça e a gaiola para levar os meninos. E ela vai poder pegar o seu saquinho de moeda, talvez. Eu não sei qual era a moeda daquela época. E eles vão chegar diante dela, talvez, e vão dizer: cadê os meninos? E ela vai dizer: tem menino aqui não, meu filho. Nós vamos buscar, nós queremos pagar, nós queremos as dívidas, vem comprar. Cadê os meninos? Aqui é eles. Já trouxemos até os homens aqui, se caso você não entregasse. Ela vai dizer: não precisa de pegar os meninos. Está aqui o dinheiro da dívida. Porque quem eu sirvo paga as minhas contas. Está aqui, ó. Eu não vou ser vergonha nesse bairro. Eu não vou ser vergonha nessa fábrica. Eu não vou ser vergonha nesta igreja. Eu não vou ser vergonha nessa congregação. Eu não vou ser vergonha nesta família. Porque aquele que eu sirvo me salvou. Está aqui, ó. A minha conta está paga. Aleluia. Glória a Deus. E a partir de hoje não me falta mais nada. Amém, Jesus. Porque aquele que me deu supriu todas as minhas necessidades. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite. Glórias a Deus. Que você possa abraçar essa palavra nesta noite. E eu quero te encorajar a você sair daqui hoje de cabeça erguida. De você colocar, como diz aquele programa de jornal da televisão, pingo nos is. O pingo nos is. E ver aquilo que está te faltando. Aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser feito. Resolver os nossos problemas, indo atrás somente de profetas, indo atrás apenas de milagre. Teu problema nunca vai ser resolvido. Escute isso, nunca vai ser resolvido. Eu tenho que ser homem de Deus, mas também eu tenho que ser homem de Deus para contar a verdade no teu coração. Só vai ser resolvido no dia que você obedecer a voz de Deus e você fazer a vontade de Deus. Mover, como diz o outro, mover esse esqueletinho aí. Começar a fazer a tua parte. Começar a buscar a Deus de verdade. Começar a orar de verdade. Começar a servir a Deus de verdade. Aí sim, você vai ver os milagres. Você vai começar a ter experiência, desfrutar do poder de Deus. Aleluia. Esta mulher só conseguiu porque ela obedeceu. Ela foi e fez o que tinha que ser feito. Faz o que tem que ser feito e você vai ver o poder de Deus sendo manifestado na tua vida. Você vai ter milagres e mais milagres para contar. Glória. Que esta palavra encontre lugar no teu coração. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai querido, Oh, Deus Santo. que esta palavra nesta noite venha ter poder na vida dos meus irmãos. Sim, meu Deus. Que eles possam sair daqui, Senhor, aprendendo a verdade que vem somente de Ti. Sim, meu Deus. Porque o Senhor é a verdade que liberta, o Senhor é a verdade que transforma, o Senhor é a verdade que muda a situação. Glória. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que multiplicou o azeite daquela viúva e salvou a vida dela e pagou as dívidas dela e ajudou ela nas suas necessidades. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite e pode operar milagre na vida dos meus irmãos, ó Pai. Faça, Senhor, cumprir a Tua palavra que foi dita nesta noite na vida dos meus irmãos, ó Pai. Para que eles vejam, sintam e provem o Teu poder, Senhor, sendo manifestado nesta noite. Que eu seja profeta Teu nesta noite, Senhor. E que a Tua palavra venha ter vindo do céu, passado por mim, Senhor. E ido até ao encontro da necessidade dos meus irmãos nesta noite. Quero abençoá-los, ó Pai. Quero profetizar, Senhor, a cura, o milagre, as portas abertas na vida dos meus irmãos. E quero pedir ao Senhor, cuida deles, ó Pai. Porque eu sei que eles são especiais. Dá a eles sabedoria e inteligência. Para eles, ó Pai amado, ó Pai querido, fazer aquilo que precisa ser feito. Para que o milagre seja manifestado na vida deles. Eu os abençoo.